Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo sobre Vaticano. É muito legal saber a história do Vaticano, mas a grande maioria dos católicos não sabem nada de Roma, absolutamente nada. Nem sabiam que o Papa é a representação de Deus na Terra, que chega a ser até ofensivo para os cristãos saber que Deus pode ser representado então por um homem. E isso, provido de alguns cristãos, dói. Mas há muito tempo atrás eu coloquei num podcast aqui publicado no canal a história do Vaticano, onde tinham todos os crimes cometidos por todos os papas. Só que foi meio difícil achar algumas coisas, mas eu achei uma matéria muito interessante. Assassinatos, massacres e estupros, os piores papas da história, tá? Ninguém sabe disso, né? Alexandre VI, que morreu em 1500, mais ou menos, tá? Ele era membro, então, da família de Borgia, comprou o título, subornando os cardeais. Foi um investimento, obviamente, por todo o seu papado, desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas e mandou matar hereges. Alguma novidade do que a gente vê hoje? Não. Para confiscar, então, sua propriedade, a igreja tomando posses. É engraçado, né? Hoje a gente vê as neopentecostais agindo dessa maneira. Eles só não matam o fiel, mas eles tiram as posses das pessoas. Na imaginação popular, ainda hoje, Borgia é um sinônimo de libertinagem. Lenda mais infame é que teria cometido incesto com a própria filha. Mas foi também um grande patrono das artes. Nossa, que coisa absurda. Vamos perdoá-lo porque ele foi um grande patrono das artes. Urbano VI, que morreu em 1389, tá? Ele tinha um problema de falta de diplomacia. Ele era rigoroso, propenso a ataques de fúria, era tão detestado que os cardeais elegeram o segundo papa em seu mandato. Isso deu início, então, à cisma do Ocidente, quando o catolicismo teve dois líderes rivais. E isso causou uma guerra civil em Portugal entre facções que apoiavam papas diferentes. A briga sempre foi entre a Itália e a França para determinar quem seriam os papas, tá? Sempre tiveram brigas, sempre tiveram sabotagem no conclave, sempre atacaram aos outros, sempre buscaram matar o concorrente. Isso a gente aprende na história. Tá? Sua solução então foi mandar torturar os cardeais que o rejeitaram. Que coisa boa! Leão X, que morreu em 1521, tá? Ele mandou pintar um menino em ouro e fazê-lo desfilar em Roma, anunciando uma nova era dourada. A criança morreu, mas a festa continuou. Que coisa, né? Ele mandou pintar uma criança, pegou a criança, pintou de dourado, levantou a criança e saiu desfilando essa criança como se fosse uma época dourada e a criança morreu. Mas a festa continuou. Esse seria seu crime, a ostentação. Da família Médici, então, foi criado desde criança para a carreira religiosa e não parece ter passado por escândalos sexuais, mas arruinou os cofres da igreja com a gastança em arte e arquitetura. O que levou à ideia de cobrar indulgências, perder dinheiro para absorver os pecados. Vocês já devem ter visto muito isso em certos filmes, onde as pessoas vendiam, né, os seus pecados. Então a igreja batia na porta, isso foi real, tá? Existia uma espécie de diligência que eles faziam, indo para a casa das pessoas, eles batiam na porta e falavam, olha, você é um pecador, você é um herege, você transa com mulheres, né? Imagina, você tem família, você cometeu pecado, imagina, você se procurou sem ordem da igreja. E aí ele, então, quanto custa minha liberdade? E eles pagavam, então, para a igreja a sua liberdade. Para quem não sabe, os atos sexuais, eles eram controlados pelo rei. Então, para quem não sabe, a palavra fuck significa fornication under concept of the king. Só o rei poderia autorizar que você tivesse relações sexuais, claramente depois dele transar com a sua esposa.
Bom, então levou a ideia de cobrar indulgências, pedir dinheiro para absolver os pecados, revoltando um certo monge alemão chamado Martinho Lutero, que brigou muito por isso, tá? E o Papa Finórios nem se incomodou em defender a igreja do ataque e o cristianismo seria dividido até hoje. E foi, né? A gente teve então a divisão do que seria a Igreja Apostólica Romana para então os puritanos. Bonifácio o oitavo, que morreu em 1303, declarou o poder absoluto do pontífice sobre todos os outros governantes. Com seu exército, saqueou e queimou a cidade da Palestina em 1298, fazendo 6.000 mortos. E aí ele foi deposto pelos franceses. Curiosamente, para quem queria o Papa como imperador do mundo, parece que não acreditava em Deus. Segundo o historiador britânico, ele teria afirmado diante dos bispos, arcebispos e um rei: nunca existiu Jesus e a hóstia é só água e farinha. Maria não era mais virgem que minha própria mãe e não existia mais problema em adultério que em esfregar uma mão na outra. Discursos complicados para a época. Talvez hoje na internet ou no Twitter ele só seria hateado e algumas pessoas iam falar: ok, a hóstia realmente é uma farinha com água. É um pão. Clemente VII, que morreu em 1534, outro com tara de guerra. Ele era então um membro da família de Médici. Suas maquinações políticas levaram à guerra da Liga de Cognac, em que franceses e italianos enfrentaram espanhóis e alemães. Em 1527, uma tropa alemã e espanhola se amotinou com a falta de pagamento e rumou para Roma, que foi saqueada e arruinada. E aí Clemente então seria responsável pelo fim da Renascença italiana. Inocêncio IV, que morreu em 1254. Bom, ele não foi condenado por seus contemporâneos, não se envolveu em nenhum escândalo e o que fez era considerado perfeitamente sensato. Ele só mandou confiscar e queimar todos os Talmuds, o livro sagrado extra-bíblico dos judeus. Ele pegou o Talmud, que faz parte então, a estrutura obviamente do povo hebreu, faz parte do Velho Testamento da Bíblia. É como se ele rasgasse as páginas do Velho Testamento e falasse queima tudo, porque ele estaria queimando a história do povo hebreu. Mas ele tentou evitar que eles fossem linchados pelo populacho e exigiu que os cruzados não os massacrassem. Ou seja, a gente pode queimar os livros deles, pode ironizá-los, satirizá-los, humilhá-los, mas não mata. Deixa eles para o ridículo. A parte então mais influente do seu legado seria a bula Ad Extirpanda, de 1252. Ela autorizou o regulamento e o uso da tortura pela Inquisição. Um papa autorizou então a tortura pela Inquisição. A regra era que não podia haver mortes ou amputações e que as execuções seriam feitas por autoridades seculares. Elas podiam confiscar a propriedade como ressarcimento pelo serviço prestado, e não é difícil imaginar que isso levou a condenações por heresia por puro interesse econômico. Essa é a história do Vaticano. João XII, que morreu em 964 depois de Cristo, tá? Em 963 ele recebeu diversas acusações. Teria fornicado, incluindo com a sua sobrinha, estuprado peregrinas, castrado um padre e cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo, convocou um sínodo para declarar a si mesmo inocente e mandou mutilar e matar seus acusadores. Acabou morto por um marido ciumento. Estevão VI, que morreu em 897 depois de Cristo, tá? Bom, para agradar aliados políticos, então, mandou escavar o corpo putrefato do seu pré-antecessor, e isso aqui eu li e trouxe para vocês no meu podcast, o Papa Formoso, e pôs ele num trono para que fosse julgado no que ficou conhecido como Sínodo do Cadáver. Condenado, o corpo teve os dedos cortados para que todas as suas bênçãos fossem consideradas inválidas, foi enterrado, desenterrado outra vez e atirado ao rio Tibre. O julgamento causou escândalo e o Papa foi preso e estrangulado meses depois. Sérgio III, em 911 d.C. Bom, julgar cadáveres não era suficiente para Sérgio, que mandou executar seus 2 antecessores. Cara, assim, imagina que louco. É a mesma coisa, sei lá, que um Papa fosse eleito agora e ele manda matar
a galera do conclave, manda executar ali os papas que antecederam, quer dizer, se sobrou algum vivo, né? Vamos fazer a festa. Vamos tacar fogo em Roma de novo. Bom, ele mandou desenterrar outra vez o pobre Formoso, coitado. Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Eu acho que ele não teve um pós-morte muito bom. Anulou novamente todas as suas decisões e providenciou um túmulo mais honrado para Estevão, que havia morrido em desgraça. Era também um grande festeiro. Seu papado foi o início da pornocracia, o domínio das prostitutas, com que os papas se cercavam. Engraçado, eu falei no vídeo anterior sobre os filhos da pátria, que era exatamente as fornicações que os papas faziam com as prostitutas da época. O texto só coaduna com aquilo que eu estou trazendo, ou seja, ele só compacta, ou seja, traz a veracidade dos textos. Né? Engraçado como o tio Spook estudou as coisas, ele estuda isso, eu estudei bastante isso na minha pós-graduação de História. Então, veja, errado não estou, não é mesmo? Bom, com uma delas, Sérgio teve um filho, que se tornaria o Papa João Paulo XI, quase foi o 12º, hein? Que infelizmente não está na lista. O Bento IX, que morreu em 1056 d.C. A razão da pilha de números acima é que Benedito vendeu seu papado e se arrependeu. O trono papal foi um presente do seu pai, que comprou ou pressionou os cardeais a colocarem ele ali na fila. Bom, ele assumiu pela primeira vez aos 20 anos, acumulando escândalos e decidiu a casar, oferecer a cadeira ao seu padrinho, o padre Giovanni Gratian, ao custo de suas despesas com a eleição. Como o casamento não deu certo, ele volta a Roma, conquistou a cidade militarmente, ou seja, fechou todo mundo, com o exército, deu o golpe de Estado, expulso faria mais uma vez, foi acusado de assassinatos, estupros, bestialidade, sodomia, bom, enfim, a ficha corrida média dos piores papas de seu tempo. Essa daqui é só um apanhado daqueles que são lembrados pela sua história. Bom, mas nós temos hoje a listinha, não é? A listinha também é complicada. Nós temos então aqueles que são candidatos. Para quem assistiu o filme Conclave, vai adorar essa listinha, tá? Porque ele faz muita alusão a essas figuras. Então a gente tem Ângelo Scola, Fridolin Bessunghu, que é um congolês, o primeiro italiano. Nós temos um filipino, tá? Que seria então o Tagli. Nós temos um húngaro, que é o Erdo. Nós temos um ganês, que é o Turkson. Nós temos um outro italiano, que é o Parolin. Nós temos outro italiano, que é o Pizzaballa. Nós temos um canadense, que é o Ouellet. Nós temos outro canadense, que é o Czerny. Nós temos o alemão, que é o Marx, o americano Prevost. E o guianês, que é o Robert Sara. Olha, da lista aqui, né, alguns foram retirados por crimes no mercado, né, crimes financeiros, outros acabaram ali pelos bastidores não querendo assumir, porque não poderiam fazer luz aos seus nomes que estavam envoltos a escândalos, então sobraram essas figuras. Existem alguns favoritos, tá? Alguns são mais ortodoxos, mais rigorosos, outros são mais para frentex, como eu já falei antes. Porém, alguns já estão submetidos a escândalos, tá? Então nós temos o Scola, que é o cardeal Angelo Scola, que é considerado o arcebispo de Milão, e ele esteve envolvido em uma polêmica relacionada a uma doação de um grupo neonazista para a Catedral de Milão. Veja, existem uns livros de história que vão falar que realmente o papado estava aliado ao nazismo. Existe sim esse material, tá? Existem histórias em que a igreja, então, fez uma parceria junto com Adolf Hitler para, então, poder continuar a sua existência e manter o seu império. Caso contrário, Adolf Hitler também iria causar um rebuliço em Roma. E o grupo, considerado como a Lealtà Azione, conhecido por ataques violentos e pela defesa da superioridade da raça branca, né, doou 50 euros para a reforma da igreja.
€50. A doação gerou críticas e questionamentos sobre a legitimidade de se aceitar o dinheiro de um grupo com essas características, né? Cadê o Vicky para falar alguma coisa? Levantando a questão de se isso poderia legitimar a ideologia neonazista e racista, tá? Então, isso também fica muito feio. Veja, para quem assistiu o Conclave vai entender que qualquer ato desse tipo já é o suficiente para desestabilizar o cardeal ou candidato para poder ser papa. É sério, o conclave deixa bem claro, qualquer ato desse tipo leva a escândalos. Nós temos um outro que é o africano, tá? Algumas pessoas levantaram que o próximo papa pode ser oriental, então nós temos ali o filipino, ou nós temos o africano, e africano, se não me engano, tem mais um, tá? Nós temos esta figura, que é o cardeal Fridolin Ambongo Besudu, o Besugo. Ele é o arcebispo de Kinshasa, mas ele também está envolvido em alguns escândalos na África. Veja, ele trabalha na República Democrática do Congo, que se você perguntar para os brasileiros onde fica, ele vai falar, fica em algum lugar na África. O Congo é considerado como a terra de ninguém, tá? Se você pegar toda a colonização da África, a África foi mais colonizada de costa para costa. As histórias, elas remetem muito mais à costa. Então, ou seja, a rainha de Sabá, ali na costa perto de Madagascar, que faz o interposto comercial com Israel, a gente tem os interpostos da Costa de Marfim, né, a África do Sul, sempre as costas, mas o centro da África sempre vai ser um grande problema, que é onde está o Congo, tá? Então, ele é um país absolutamente caótico, e é realmente repleto de guerra civil, é algo muito complicado o Congo, tá? É um país gigante e caótico. Ainda mais, as duas mãos não chegam para contar os grupos armados que operam dentro das fronteiras do país, muitos dos quais apoiados e financiados por países vizinhos, outros pelo próprio governo. As infraestruturas praticamente não existem, o país é riquíssimo em termos de matérias-primas, que são pilhadas por empresas estrangeiras para encher os bolsos e poucos enquanto o povo continua na miséria. E é verdade, tá? A África sempre foi muito rica em alimentos e minérios, se sempre foi explorada. E é verdade, na história a gente entende muito sobre isso, tá? E o cardeal, então, tem dado a mostra de ser um homem que não teme dizer a verdade, doa quem doer, mesmo que seja incômodo ao próprio Papa, como se viu depois de ter sido lançado o Fiducia Supplicans, em que o congolês assumiu o papel de porta-voz da Igreja Africana na contestação à possibilidade de abençoar pessoas em uniões homossexuais. Tudo bem, tá? A questão é, ele estaria envolvido em alguns conflitos na região. Alguns conflitos relacionados a milicianos, alguns conflitos armados, em que ele teria, então, interesse na ação dos mesmos, tá? Então, ele estaria envolvido em algumas polêmicas no Congo, ok? Ok. A gente tem outro, bom, de novo, né, processado por incitar a revolta e desrespeito às instituições estabelecidas. Tá aqui, o Ambongo, novamente, tá? Na República Democrática do Congo, então, ele está em sérios apuros. O procurador-geral do Tribunal de Cassação ordenou a abertura de um processo judicial contra ele por incitar a revolta e o desrespeito às instituições estabelecidas. Bom, segundo informações, então, o arcebispo criticou recentemente o governo durante a missa de Páscoa, acusando de má gestão e apoiando atos de incitação à rebelião no leste do país. Ele é um ativista dentro do país, tá? Então, ele está sendo processado e averiguado pelo Vaticano. Imagina se ele consegue ser eleito. Para quem assistiu o filme do Conclave, o que seria então o cardeal negro a poder subir e assumir o papado, na verdade ele foi destituído por ter relações sexuais com uma menor de idade. Vamos lá, o que mais nós temos? O Tagle, tá? Luiz Antônio Tagle.
Ele é filipino, tá? Ele tem 67 anos, o que é uma ótima idade, porque a grande maioria dos papas tem morrido muito cedo. Bom, é um dos mais cotados na bolsa de apostas para suceder o Papa Francisco. Aparentemente são dois ali que são bem cotados, tá? Conhecido então por ser carismático, pelo bom humor e que renderam a ele o apelido de Francisco de Assia, ele é um arcebispo emérito de Manila, tá? E ele é muito bem visto por atos, vamos dizer assim, benfeitorias às pessoas mais pobres, humildes, marginalizados, imigrantes, atos benevolentes às mulheres, trabalhadores e ao meio ambiente, tá? Quando operários têm negado o salário justo pelo seu chamado lucro. Quantas mulheres têm sido dominadas por seu Deus chamado dominação? Então, dentro da analogia do filme do Conclave, ele seria aquele que veio, então, do povo, da miséria, que seria a figura de Jesus dentro do conclave, aquele que realmente tem a vocação para ser o Papa, tá? Tagle também participou de protestos contra os planos de restabelecer a pena de morte nas Filipinas e a violência indiscriminada das políticas draconianas de combate às drogas, então o presidente Rodrigo Duterte. Em 2021, durante a pandemia de Covid, denunciou a falta de solidariedade global dos países. Então ele tem um viés mais socialista, ele tem um viés mais popular, tá? Ou populista, né? Bispos filipinos defendem cardeal Tagle de falsas acusações. Os bispos defendem cardeal Tagle de acusações falsas feitas por Duterte, o presidente se ocupe dos reais problemas do país. Bom, afirmações ridículas e sem fundamento. Dessa maneira, então, a Conferência Episcopal das Filipinas respondeu a algumas graves acusações feitas pelo presidente contra o cardeal. Que mais? Nós temos, cadê? Essas acusações são incrivelmente ridículas, os dois bateram boca lá, mentiras e distorções dos fatos. As declarações de autoridades são a última em uma série de ataques do líder político filipino à igreja local dos últimos anos. Esses ataques estão principalmente relacionados com as críticas dos bispos à sua guerra contra as drogas e com as graves violações de direitos humanos perpetradas pelas forças de ordens das Filipinas, repetidamente denunciadas pelas numerosas ONGs. Ok, o que acontece é o seguinte, Filipinas é muito radical com relação ao uso de drogas, eu acho que com relação à sexualidade também, eles são muito violentos com atos que violam a ética, a conduta e a moralidade dentro do seu país. Então, as ONGs têm denunciado atos contra a humanidade previstos pelas Filipinas e ele, que deveria fazer, então, uma mudança da estrutura das Filipinas, não fez. Então, ele compactuaria com isso. Então, ele está sendo acusado de estar, então, favorecendo esse tipo de atitude, ao invés de agir contra. E ele está falando que não, que ele, né, são falsas acusações, mas as Filipinas, elas realmente são assim. Então, mais um ponto negativo para o conclave, mais um ponto negativo para ele. Isso daí dá problema, tá? Aqui tem um ato meio complicado que aconteceu. Peter Erdo, sai para lá, tá? Conhecido como Doutor de Budapeste, é um dos mais antigos cardeais em atividade no Vaticano e tem o prestígio dentro da Igreja Católica, tá? Ele foi cotado para suceder, então, o Papa Francisco. Então nós temos dois favoritos, que seria o Peter Erdo e eu acredito que o das Filipinas pelos atos, mas está com ponto negativo lá, tá? Ele tem um perfil na igreja, né, tem uma influência muito grande na igreja, sua capacidade de articulação interna e diplomacia são considerados pontos fortes para dentro da sua possível candidatura, tá? Erdo, ele tem um perfil moderado, e já apresentou questionamentos discretos sobre algumas decisões do Papa Francisco, mas sem demonstrar oposição direta e desrespeito, tá? Ele vai ter desafios com os progressistas, tá? Expressando preocupação quanto à continuidade das reformas iniciadas por Francisco.
Sua posição estratégica na Hungria, país que faz conexão entre a Europa Ocidental e Oriental, é vista como um fator relevante. Tá? Então você vê que não adianta ser só bonitinho e cheiroso, tem que ter todo um porquê político, econômico e social. Parece concurso de Miss. Tá? O Vaticano informou, vamos lá, tem um outro que também está com problemas aí, que seria o Turkson, tá? O Turkson também está com alguns problemas, pois ele meio que alterou alguns discursos, teve alguns problemas de tradução com relação à sua postura com a sexualidade, né? Com o uso de camisinhas. Por caridade, certamente recomendaria o uso de preservativos, mas a África, esse uso por vez é arriscado, porque existem muitos que não são absolutamente de boa qualidade, que não preservam desses riscos. Não sei, né? Uso comum de preservativo simplesmente como uma barreira da AIDS não é, no nosso caso, o primeiro e mais apreciável remédio. Quando jovens recorrem ao preservativo, é somente junto com a fidelidade e sempre que um dos cônjuges já tiver sido afetado por HIV. Então o discurso dele foi ali meio que tirado do contexto, tá? E isso também pode gerar pontos negativos ao mesmo. A gente tem um cara que é bem curioso, que é o cardeal Pizzaballa, que ele também age de uma maneira de bom moço, ele sempre está no meio de alguns conflitos, principalmente em Gaza, onde ele tentou se negociar para a troca de crianças, o que é complicado. Veja, é a mesma coisa que eu falar que o Pablo Marçal foi lá e falou que gostaria de trocar a presença dele por crianças em meio à candidatura da prefeitura. Você fala, porra, Pablo, é óbvio que você está usando o apelo, né, do poder da questão de ser um líder carismático, ser carismático, para poder então fazer essa relação de troca colocando a sua vida como um super-herói. E isso é um pouquinho complicado, então veja, a ação do mesmo, ao meu ver, torna-se muito complicada dentro desse processo de se autonegociar para trazer crianças da faixa de Gaza, né, dar a sua vida para isso. Não sei, eu achei um efeito muito político para que ele possa então assumir o papado, tá? Essa aqui é uma matéria interessante, onde você tem o resumê de cada postura de cada um. Mas para mim é diferente esse tipo de coisa, mas para as pessoas é importante. Por quê? Porque cada cardeal ele tem uma visão sobre o aborto, celibato, ordenação de mulheres, bênção para casais do mesmo sexo, restrição da missa em latim, sobre migração e comunhão para divorciados e recasados, ou ressacados, né? Para mim isso daqui não importa, não tem valor nenhum, mas se você gosta de julgar as atitudes sendo conservador, esse aqui é o teu prato cheio. Então, se você gosta aí de ficar dando opinião no Twitter sobre qual que você acha que deve ser, então nessa página do G1 traz o resumê de que cada um defende ou não defende, ou se omitiu, tá? Porque tem omissões, e tem a questão do em cima do muro, tipo, pero no que ticaracatica, não sei, tá? Sobre a postura de cada um. Então, aparentemente, nós temos 2, 3 favoritos que podem se tornar o Papa, tá? Como eu falei, aparentemente, pode ser ou oriental, que seria o das Filipinas, ou esse daí que teve a questão mais política de falar, não, eu vou trocar, né, a minha pessoa pelas crianças e tendo essa visão mais benevolente, né, que seria esse cara aqui, que é o cardeal Pizzaballa, que traz essa benevolência, né? Que mais? O Erdo da Hungria, ele é bem conhecido, ele tem uma força mais rigorosa e eles acham que o território da Hungria, então, pode ser de interesse para esses entraves com o Oriente dentro de um fator político. Então eu acredito que nós temos 3 caras que são favoritos. Dos Estados Unidos acho que não vai, do Canadá também não vai, da África também não vai, embora muitos questionem dizendo está na hora de ter um Papa africano, que vai ser muito bom para o país de repente, mas eu acho que ainda não é a hora.
a gente tem esses entraves com a Rússia e quem sabe o da Hungria não conseguiria fazer um ato de benevolência junto à Rússia com a Ucrânia, né? Pode ser uma boa também. Da Itália, então, nós temos o Pizzaballa, que também está cotado, né? Mas, de novo, como mostrou no filme Conclave, que eu falo para vocês assistirem, há uma concentração de vários papas sempre, às vezes entre a Itália, a França, a Itália, e pode ser uma boa diversificar. O filme traz, então, papas de outros lugares para, então, concorrer e quem ganha, não vou falar no filme, mas não é italiano, tá? Então, ao meu ver, nós temos 3 favoritos aí e que podem, sim, levar o seu papado, não é? Eu sinto por aqueles que estão envolvidos a escândalos, eu sinto pela história do Vaticano, que é repleta, então, de percalços. Eu recomendo muito às pessoas que gostam de estudar história, os livros que eu indiquei aqui sobre o Vaticano. Existem muitos livros na Amazon sobre essa temática. Estudem e entendam toda a história do Vaticano, porque também está atrelada à história de Cristo, tá? Então vocês vão ver o que Cristo combatia e que a igreja então omitiu e passou a agir com o seu Deus dará. Mas é uma disputa, tá? Eu não sei como é que tá a bolsa de apostas, mas eles estão apostando em tudo, né? Eu não sei se tem lá no XBETs da vida quem vai ser o próximo Papa, se as apostas já estão abertas, né? No meio do tigrinho aparece que Papa que você vai querer que seja. No meio do tigrinho, olha só, escolha seu Papa, né? E aí aposte no seu Papa. Ok, tem gente que faz isso, vai ser feliz, tá bom? Bom, eu não sei, eu espero que realmente a gente tenha um Papa que tenha capacidade para poder seguir uma tradição vista por Cristo e não pela própria igreja, né? Eu gostaria de ver realmente um Papa que fosse muito mais atrelado a fatores socialistas, né? Que fossem mais atrelados ao povo, ajudar o povo, ajudar a combater a miséria, a fome, a misoginia, o racismo, fazer com que as pessoas aprendam a dividir, aprendam a compartilhar, não a concentrar riqueza, mas a divisão. A gente tem algumas figuras que têm esse viés e eu gostaria muito que essa sequência vista por Francisco se continuasse, né? Francisco aparentemente era uma figura mais humilde dentro da história da igreja, foi uma pessoa que realmente mexeu com a população e eu acho que continuar essa história seria muito melhor para o Vaticano. Alguns estão envolvidos em escândalos e, como eu falei no próprio filme Conclave, esses caras eles caem rapidamente. Então é isso. A gente vai fazer o Testando Demo do Francesco e vamos atrair as energias da história do Vaticano para cá. Fechado? Cara, vamos ver o que vai ter de EVP, vamos ver se vai ter manifestação, vamos ver se eu consigo colocar uns Paranauê aqui para ver se mexe, anda, né? Porque aqui em casa, quando eu vou fazer os testes, espírito não move nada, mas nos canais da internet, porra, meu, é algo absurdo. É espírito que liga carro, liga moto, é espírito que vira Uber, eles têm de tudo, cara, tem absolutamente tudo. Eu fico impressionado. Eu falo para as pessoas, faça na sua casa o teste para ver se espíritos movem a matéria. Não vai mover em absolutamente nada, tá? Mas é isso, internet é a terra de canalhas que criam essa falsa ilusão sobre coisas que eles mesmos não dominam. É uma pena, tá? Fiquei 10 anos no espiritismo, fiquei junto ao espiritismo e a Umbanda e eu vejo essas calamidades acontecendo, mas, novamente, cada um assiste o que quer, né? Cada um assiste o que quer. Então tá bom, a gente vai fazer o Testando Demo, vamos ver as energias que estão no Vaticano, tá? E vamos ver o que acontece.
É isso, agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análise de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha, qual você pode doar o valor que você quiser ou puder. E o nosso site que está under construction, mas eu vou colocar muitas coisas legais lá. E aí fica a critério de vocês, tá bom? Quem sabe os livros dos papas não vai aparecer na lojinha. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.